Olá, bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Você está no canal Reino em Pauta, que todas as manhãs tem uma palavra viva para o seu coração. Glória a Deus pela tua vida, pela tua família, e muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram no canal. Muito obrigado a vocês que deixam seus likes, seu compartilhar. É muito importante para mim o seu compartilhar. Eu me alegro quando vejo ali, eu abro ali o YouTube, o canal, e eu vejo ali o seu compartilhar, a sua palavra, ainda que seja uma palavra, duas, eu me alegro muito e deixo ali um coraçãozinho de gratidão e, enfim, eu fico feliz por caminharmos juntos nesse propósito, tá bom? Queridos, nós estamos falando aqui sobre um tema muito forte que é urgente. Esse tema é urgente, irmãos. Expeditados para a edificação. Expeditados quer dizer renovados, restaurados para a edificação. Então existe um serviço, existe um encargo, e Paulo no capítulo 4 de Efésios, ele traz uma palavra rema acerca disso, e eu acabei de falar na reflexão anterior, número 3, acabei de falar sobre suportar uns aos outros em amor. É interessante que Paulo fala aqui, suportando uns aos outros com amor. Como? Esse amor que está falando aqui é o amor de Deus. Esse amor que está falando aqui não é o seu amor. Com amor. Não é com o meu amor. Eu não consigo suportar alguém com o meu amor. Eu preciso voltar à reflexão número 1 e lembrar que eu falei do governo. O governo de Deus é uma realidade em todo momento na nossa vida. Em todo o desenvolver da nossa salvação, o governo de Deus tem que estar presente. Em todo o desenvolvimento da nossa função, o governo de Deus tem que estar à frente, governando, liberando, liderando, ministrando. Esta é a realidade. Então abra o teu coração para entender o plano poderoso de Deus. Deus vai fazer algo extraordinário e tremendo no seu coração. Quando entendermos esse plano poderoso de Deus. Irmãos, no versículo de número 3, ele fala assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Muito bem, eu vou pontuar primeiro fazer esforço. Sabe, irmãos, a Bíblia tem um versículo muito poderoso que fala assim que o reino de Deus é tomado por força. Tem uma versão que fala que o reino de Deus é tomado por violência. Por que o reino de Deus é tomado por força? Exatamente porque eu e você estamos num lugar de guerra. Eu e você estamos num lugar em que nós temos que nos esforçar. Esse lugar é a terra. A terra, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Quando está falando do mundo, ele está falando do sistema do mundo. Ele jaz no maligno. E eu e você vivemos no meio desse sistema. Então, se não houver um esforço, nós seremos solapados pelo sistema. O sistema, irmãos, muitas vezes ele é religioso. E muitas vezes a religião, ao invés de trazer vida, tem trazido, amados irmãos, problema. Tem trazido engessamento. E muitas vezes nós nos tornamos engessados com a nossa religiosidade. Então, irmãos, engessado, você tem que fazer um esforço tremendo. Porque o camarada engessado, ele não consegue andar. Se a junta estiver engessada, ela não consegue funcionar. Às vezes eu olho e vejo que a igreja não está funcionando. Percebo, irmãos, um funcionamento com bastante dificuldade. E eu percebo, então, bastante engessamento. O que engessa uma pessoa? A falta de humildade, a falta de temor, a falta de compreender, amados, a falta de discernir, a falta de oração, a falta de adoração, a falta de rendição tem engessado as pessoas. E Paulo, pelo Espírito, ele fala assim: façam
todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, maiúsculo. Então, faça todo o esforço para conservar o entendimento do governo de Deus na sua vida. Aí ele fala, pelo vínculo, olha só, pelo vínculo da paz. O que é vínculo da paz? Vínculo, você sabe, fui vinculado. Eu estou vinculado a você. A paz, irmãos, é um vínculo. Esse vínculo, ele é governante. A paz, ela não é bem-estar apenas. Tem gente que pensa que paz é bem-estar. Estou em paz. Fique em paz. Esse entendimento está bastante pobre. O entendimento da paz está relacionado ao governo de Deus. Então, esse vínculo que ele está falando, irmãos, é o governo de Deus. Tá? Então que nós possamos, amados irmãos, esforçar para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, não é no vínculo, pelo vínculo. Então, se eu recebi o governo de Deus, eu estou vinculado ao governo de Deus. Tá? Então, eu sou um com Deus. Agora, eu preciso me esforçar para conservar essa unidade pelo vínculo que eu já recebi. Consegue entender isso? Eu preciso conservar, irmãos, a unidade, a comunhão na presença de Deus por aquilo que eu já recebi. É isso que ele está falando. Não é por aquilo que eu vou receber, por aquilo que um dia eu vou receber, não, por aquilo que eu já recebi. O governo do Senhor entrou em mim o dia que o Senhor entrou em mim. Jesus é o Senhor. Ele é governo. Quando se fala Senhor, está falando em governo. Se você recebeu Jesus, você tem convicção disso, então existe um governo dentro de você. Você só precisa atentar a esse governo. Porque nós podemos atentar para tantas coisas menos para o governo. Hoje, o sistema cristão, os crentes, eles atentam, irmãos, para Deus no que diz respeito a receber. No que diz respeito a me dar, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu estou com necessidade, e eles apresentam suas necessidades, não que isso seja errado, mas amados, nós precisamos crescer. Sabe aquele filho crescido, aquele filho que não fica no pé do pai falando me dá, me dá, me dá? Sabe aquele filho que olha para o pai e diz eu sou um com o pai, eu sou um nos bens do pai, tudo que o pai tem é meu e tudo que eu tenho é do pai? Você sabe esse sentimento de comunhão, de cumplicidade, não de complexidade? Hoje, amados, muitos crentes têm um sentimento de complexidade, ele é complexo em relação a tantas coisas. Ele não entendeu ainda que Jesus é o Senhor da vida dele. Ele ainda é aquele me dá, me dá, me dá, me dá. Ele tem ainda um espírito da sanguessuga. Ele não entendeu ainda que Jesus é o Senhor, é o Deus da vida, é o governo poderoso, é maravilhoso, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Ele não entendeu ainda que Deus está com ele. Ele ainda se sente um coitadinho que está longe de Deus, e Deus está lá no céu, bem distante, e ele está cá na terra, clamando, dizendo, ai Deus, eu não aguento andar, Deus vem me ajudar. Amados, ele não entendeu que Deus já carregou ele, e que ele está no colo de Deus. É isso que nós temos que entender. Esse vínculo da paz, esse esforço que Deus está pedindo, irmãos, aqui, através de Paulo em Efésios 4, é exatamente isso. Eu preciso entender que eu estou abraçado por Deus, que eu estou no colo de Deus, e que Deus é o meu Senhor, e que Deus habita em mim, que a palavra habita em mim, e que eu sou falho mesmo, eu sou pequeno mesmo, mas eu dependo de Deus, eu sou dependente dEle. Ah, Senhor, eu estou clamando todo dia, eu preciso me esforçar, Senhor, e o meu esforço, eu preciso concentrar ele exatamente naquilo que é propriamente meu, que é o meu livre-arbítrio, que é a minha vontade, mente, emoção, que é aquilo que eu posso fazer. Eu preciso voltar àquilo que eu posso fazer para a vontade de Deus. E é isso que tem sido muito difícil na vida das pessoas. E muitas vezes, por falta de revelação bíblica, nós não conseguimos entender com profundidade tal revelação.
E muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra, irmãos, nós ficamos então à deriva quando alguma coisa acontece conosco. E começamos a questionar o próprio Deus. Quantas vezes nós questionamos o próprio Deus e dizemos: Deus, eu não entendo porque o Senhor não me abençoou. Eu não entendo porque o Senhor não me supriu. Eu não entendo porque o Senhor não operou na minha vida. Eu não entendo porque o Senhor não trabalhou em mim. Graças ao Senhor pela espevitadeira. Esse instrumento vai estar sempre à nossa disposição. Quantas vezes esse instrumento, irmãos, já trabalhou em mim? E quantas vezes eu acordo de manhã dizendo: espevitadeira, trabalha em mim. E aquela tesoura de ouro começa a cortar. Se o seu pensamento está conturbado, tesoura de Deus começa a cortar. Se o seu interior está conturbado, tesoura de Deus começa a cortar. Se a incredulidade bateu na porta, tesoura de Deus começa a cortar. Quantas coisas ruins têm batido na nossa porta, tesoura de Deus começa a cortar. Mas quantas coisas boas têm batido na nossa porta. Quanta coisa linda tem batido na nossa porta. E Deus tem sido tão bom para nós, irmãos. Deus está com você, você é muito importante. Abra o teu coração, receba essa oração de gratidão pela vida, pelo governo de Deus disponível. O governo de Deus está disponível, ele é tocável. Ele pode se perceber, esse governo de Deus. Receba o que Deus tem na tua vida agora. Obrigado, Senhor. Sustenta o teu filho, a tua filha, e opera sobre cada um, Deus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fica firme, porque amanhã eu continuo.